Olá, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao nosso canal. É novo por aqui? Então se inscreva agora para receber as nossas aulas gratuitas semanais. Hoje trago resolução de questões, é um simulado da banca AOCP. Você pode ver que aqui já estão os assuntos cobrados pelos editais dessa banca. Sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do texto, o trecho embora, então aqui nós já conseguimos identificar a conjunção embora. Embora a embalagem seja muito semelhante à do leite em pó, poderia ser reescrito da seguinte forma. Conjunção embora, muita gente tem dúvida. Será que ela é uma concessiva? Será que ela indica uma ideia de oposição adversativa? Não, ela é uma conjunção concessiva. O que é uma conjunção concessiva? Vou falar agora para vocês um pouquinho sobre a conjunção embora. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó. Ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva. Indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, oração principal, ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, concursando, agora que você já aprendeu o que é uma oração subordinada adverbial concessiva, vamos voltar aqui à passagem no texto para a gente identificar. Embora a embalagem seja muito semelhante à do leite em pó, esse produto é, na verdade, um composto lácteo, mistura de leite, 51% no mínimo, e de ingredientes diversos. Então, você observa aqui, mesmo a embalagem dele sendo muito semelhante, vou anotar aqui, sendo muito semelhante à do leite em pó, na verdade, ele não é um leite em pó, ele é um composto lácteo. Então, aqui você observa. O que eu disse ainda há pouco?
Oração subordinada adverbial concessiva, ela expressa uma ideia oposta da oração principal. Observe aqui, esse produto é um composto lácteo. Então, a embalagem é semelhante ao leite em pó, é oposto ao fato dele não ser um leite em pó, mas não impede de acontecer. Voltando aqui, nós já conseguimos identificar. Então, eu já sei, é uma concessiva, ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ação de acontecer, visto que ele expressa uma ideia de causa. Então, você já sabe, tem conjunção, você precisa observar o quê? O sentido, a ideia que ela estabelece. É muito importante você observar isso daqui. Eu já sei que é uma ideia oposta da oração principal, visto que causa. Desde que irei à festa, desde que você venha comigo. Desde que expressa uma ideia de condição. Descarto também. Conforme aqui já você sabe que é uma conformativa. Você já vai eliminando. Na hora de fazer a prova, provavelmente você já começou aqui pela alternativa E, todavia, e você vai se lembrar de que mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, você já sabe que é o quê? Uma ideia de oposição. Então, oposição não é uma ideia de concessão. Descarto, descartei, alternativa D. Conquanto a embalagem seja muito semelhante à do leite em pó, esse produto, na realidade, é um composto lácteo. Então, tanto conquanto quanto embora é uma ideia de concessão. Não confunda conquanto por porquanto. Porquanto expressa uma ideia de explicação. Conjunção embora, a VUNESP, também a OCP, gosta muito de cobrá-la. Então, com a explicação de hoje, já vai ajudar bastante você gabaritar a questão quando tiver a conjunção embora. Vamos marcar a alternativa que analisa corretamente o emprego do se. Será que esse se é uma conjunção integrante? O se também pode ser partícula passivadora ou pronome passivador, índice de indeterminação do sujeito, pronome reflexivo, será que pode ser? Então vamos ver. No entanto, se comprar esse produto pensando que é leite. Se comprar, primeira coisa, tem o se, tente substituir por caso. No entanto, caso compre esse produto pensando que é leite, ok. Se, podendo ser substituído por caso, eu já sei, expressa uma ideia de condição. Irei à festa se você for. O termo indetermina o sujeito, aí seria o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Para ser índice de indeterminação do sujeito, eu terei um verbo de ligação, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto, índice de indeterminação do sujeito. Introduz uma oração que funciona como sujeito? Nada disso. Para funcionar como sujeito, nós teríamos o quê? Uma subjetiva? Uma conjunção integrante? Também não. Expressa igualdade entre o sujeito e o objeto da ação? O se aqui não tem sentido de igualdade. Se comprar, já vi que é sentido de condição. O termo dá início a uma ação em que o verbo está na voz passiva. Se o verbo estivesse na voz passiva, eu teria o quê? Uma partícula apassivadora. Poderia ser? Sim. Apassivadora, voz passiva sintética. Aí eu teria uma partícula passivadora. Indica uma oração subordinada adverbial que denota incerteza. O se é uma condição. Condição, ideia de incerteza. Então, aqui, a alternativa é que está correta. A partir da leitura do texto 1, é incorreto inferir que o composto lácteo, será que ele não se compara ao leite materno? Está correto ou não? Aqui está o nosso texto, gato por lebre, parte 1, parte 2, caso queira fazer a leitura. Então, vamos ver a parte que fala aqui. Observe. Embora a embalagem seja muito semelhante à do leite em pó, esse produto é, na verdade, um composto lácteo. Ele é um composto lácteo, ele não é um leite em pó. Então, nesse caso aqui, ele não se compara ao leite materno. Está correto? Eu preciso da alternativa errada. É produzido para suprir as necessidades nutricionais ausentes no leite. Será que ele é produzido para suprir essas necessidades? É o que a gente precisa de ver aqui também. Observe só nessa passagem o que vai falar aqui. No entanto, se comprar esse produto pensando, se comprar esse produto pensando que é leite, você está levando um gato por
lebre. Embora a embalagem seja semelhante ao leite em pó, esse produto é um composto lácteo. Quando a gente volta à alternativa aqui, ele é produzido para suprir as necessidades nutricionais ausentes no leite. Essa alternativa está incorreta, porque ele não é um leite em pó, como fala lá no texto. Então, nós já vimos que ao invés de um leite em pó, ele é apenas um composto lácteo. Pode levar o consumidor ao erro de comprá-lo como leite? Olha aqui, esta também está correta. No entanto, se comprar esse produto pensando que é leite, você estará levando o gato por lebre. Então, aqui também está correta e eu preciso dar errada. Não é um produto indicado para todas as crianças. Vamos ver o que fala aqui então. O composto lácteo, ao contrário, não deve ser oferecido para as crianças com menos de 1 ano. Então, ele não é um produto indicado para todas as crianças. Quem tem menos de 1 ano não pode. É um produto cujo principal ingrediente é o leite. Aí nós precisamos também voltar ao texto. Observe aqui. É um composto lácteo mistura de leite 51% no mínimo leite. Então, 51% no mínimo deste composto é o leite. Então, você vai observar, é um produto cujo principal ingrediente é o leite. Ok, 51% eu já sei que é o leite. Então, aqui está correto também. A única errada, alternativa B. A expressão gato por lebre empregada no texto apresenta, quando fala lá, você está comprando gato por lebre, parece uma boa opção para as crianças, certo? No entanto, se comprar esse produto pensando que é leite, você estará levando gato por lebre. Ou seja, o que quer dizer a expressão gato por lebre? Ela tem teor positivo ou teor negativo? Teor negativo que denota a enganação. É muito comum no nosso dia a dia alguém falar, quando alguém foi enganado, ele levou o gato por lebre. Então, ele foi enganado. É uma expressão que tem teor negativo e vai denotar enganação. Denota enganação. Assinale a alternativa em que o emprego da crase é facultativo. Tem crase, você vai se lembrar, crase facultativa. Você já vem aqui e coloca. Depois da palavra até, são os casos mais cobrados. E depois também dos pronomes possessivos. Minha, sua, nossa. Então, depois dos pronomes possessivos, que vão indicar posse, o uso da crase é facultativo. Levar o consumidor a erro. Erro é o quê? Uma palavra no masculino. Não uso crase antes de palavra no masculino. Em relação à sua. Sua é o quê? Um pronome possessivo. Antes dos pronomes possessivos, o uso da crase é facultativo. O direito à amamentação. Quem tem direito a alguma coisa, mas o A de a amamentação deu A com acento indicativo de crase. Então, aqui é obrigatório o direito ao ato de amamentar. Então, aqui crase obrigatória, eu precisava da facultativa. Cumprimento da legislação que visa a proteger. Antes de verbo no infinitivo, não posso usar crase. Detectou problemas na oferta desses produtos. Então, aqui nós temos a IBFAN, IBFAN. Então, aqui, neste caso aqui, eu tenho um sujeito, não é isso? Não existe sujeito preposicionado, ou seja, não pode vir sujeito acompanhado de crase, correto? Então, venho aqui e descarto também. A alternativa é, a única que é facultativa é a alternativa B. Assinale a alternativa que classifica corretamente o recurso empregado no trecho. 51% no mínimo de acordo com a legislação, instrução normativa tal. Trata-se de intertextualidade explícita com teor explicativo. Observe só a passagem. Embora a embalagem seja muito semelhante à do leite em pó, esse produto é, na verdade, um composto lácteo, mistura de 51% no mínimo. Então, quando fala de intertextualidade, é quando nós temos dois textos. Nós temos um texto e vamos trazer um outro que converse com o que a gente está escrevendo. Então, aqui ele vem falando da embalagem do leite em pó, vem falando do composto lácteo, como fala aqui, que você pode identificar, e aqui ele traz a instrução normativa, ele traz um outro texto para dialogar, para o quê? Validar, reforçar, ratificar a informação, o que é uma mistura de leite.
Então, a intertextualidade, nós temos dois textos que conversam, um vai complementar o outro, vai trazer, nesse caso, uma informação para o outro. Observe, trata-se de uma intertextualidade explícita. Se é explícita, é algo que é feito de forma clara. Então, ali ele estava falando de quê? Do composto lácteo e traz de forma clara aqui a instrução normativa. Com teor explicativo, também está correto. Está explicando o que é a mistura de leite de acordo com o texto da instrução normativa do Ministério da Agricultura. Então, intertextualidade explícita, porque está clara ali no texto e está explicando. Implícita é aquilo que está subentendido. Discurso direto em primeira pessoa apenas, não. Já vimos que é uma intertextualidade, porque temos dois textos. Discurso direto em terceira pessoa apenas, não. Trata-se tanto de discurso direto em terceira pessoa, quanto de intertextualidade implícita com teor irônico, nada. O teor aqui, como nós vimos, vem para explicar, e por sinal aqui é uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, então é uma informação real, vem para validar, explicar o que é uma mistura de leite, por isso tem teor explicativo. No trecho, a organização fez novamente seu monitoramento anual do cumprimento da legislação que visa proteger o direito à amamentação no Brasil. O que empregado exerce a função sintática. Será que é sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal vai completar um nome? Agente da passiva, será? Então vamos ver. A organização fez novamente seu monitoramento anual do cumprimento da legislação que visa proteger. Aí você vem. O que visa proteger o direito à amamentação no Brasil? Você faz a pergunta. A legislação visa. Então, a legislação é sujeito. Então, nós temos aqui no meio o que. Este que é um pronome relativo. Pronome relativo ele vai retomar o substantivo anterior. Então, se o substantivo anterior, legislação, exerce a função de sujeito dessa oração, o que retoma ele? O que vai retomar aqui? O termo legislação, que exerce a função de sujeito, também exercerá a função de sujeito. O cumprimento da legislação que visa proteger. Bem interessante a questão. Quando aparecer esse que for pronome relativo, que é um pronome relativo, vai retomar o substantivo anterior. E o substantivo anterior exercer a função de sujeito, o que vai exercer a mesma função do termo que ele retoma. Então, legislação, sujeito. O que retoma legislação, o que vai exercer a função de sujeito. Objeto direto vai completar um verbo transitivo direto. Objeto indireto, um verbo transitivo indireto. Complemento nominal, um nome. E agente da passiva vai ser empregado lá na voz passiva. Então, lembre-se disso, o que vai ter a mesma função sintática do termo que ele retoma. Vamos marcar a alternativa que analisa corretamente o emprego da vírgula. Tem vírgula, você já vai se lembrar de que SVC. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Você vai se lembrar também de suveca, a ordem direta das frases. A frase ela é composta pelo sujeito, olha aqui, suveca, o composto lácteo. Ao contrário, não deve ser oferecido. Deve ser oferecido, locução verbal, oferecido para quem? Para crianças com menos de 1 ano. O C. Aqui, suveca, faltou o quê? O A. Esse A é o quê? Um adjunto adverbial. A ordem direta é essa, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial que você vai identificar aqui, ele vem intercalado ou vem no início da frase, quando a ordem suveca é alterada, esse termo virá entre vírgulas, se for no meio da frase. Se for no início, ele virá antecedido de vírgula, ou melhor, a vírgula virá depois dele. Poderia ser assim, ao contrário, vírgula, o composto lácteo não deve ser oferecido. Lembrando? Então, tem suveca, é a ordem direta. Sempre que esse adjunto adverbial estiver deslocado,
ele virá entre vírgulas, observe aqui. Então, a vírgula se justifica pelo emprego de locução adverbial deslocada certinho, olha aqui. Locução adverbial, eu tenho o que aqui? Um adjunto adverbial, ao contrário é o que? Um adjunto adverbial de modo. Então, ela está deslocada ou intercalada, saiu da ordem suveca, virá separada por vírgula. Se justifica pelo emprego de adjunto adnominal, não pode separar o adjunto adnominal. Nada disso. Aqui é um adjunto adverbial que vai exercer uma função, terá uma circunstância de advérbio. Se justifica pelo emprego de oração subordinada adjetiva restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa, ela é iniciada pelo pronome relativo que. Nem tem pronome relativo que aqui. Não se justifica, pois separa o sujeito e o predicado. Ok. O sujeito SVC. Eu sempre uso SVC, mas também sujeito e predicado, ok. Então, quando tem o sujeito, ele não pode ser separado do verbo por vírgula. Por uma vírgula, mas se forem duas vírgulas, pode. Por quê? Aí eu teria um adjunto adverbial intercalado. Então, não se justifica, pois separa, o emprego da vírgula aqui está correto. Não se justifica, pois desloca o objeto direto antes da posição de sujeito. Nada disso. Nós já vimos que o emprego dela está correto, porque se justifica por termos um adjunto adverbial intercalado.